Este é o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O objetivo desse programa é mostrar como é o trabalho no dia a dia de procuradores e promotores de justiça que atuam em todo o Estado, atendendo às demandas e às denúncias da sociedade, fazendo valer o seu direito. Hoje, vamos falar do Tribunal do Júri. Os promotores de justiça ganharam fama por participarem desses júris como os acusadores, aqueles que estão lá para condenar os réus, os acusados de algum crime. Mas não é só isso que acontece em um júri, e nem apenas essa a função de um promotor de justiça que atua nessa área. Para explicar como funciona, falar mais desse tema e da atuação do Ministério Público Estadual no Tribunal do Júri, recebemos hoje o promotor de justiça João Eduardo Grimaldi da Fonseca. Ele que atua hoje na Promotoria de Justiça Criminal de Vila Velha. Olá, doutor João Grimaldi, seja bem-vindo. Obrigado. E vamos começar explicando o que é o Tribunal do Júri e qual é a participação do Ministério Público nele. Bom, o Tribunal do Júri é uma instituição que consiste na possibilidade de que as pessoas sejam julgadas pelos seus pares. A origem dele remonta lá à época da Inglaterra, do rei João Sem Terra, da Magna Carta, e no Brasil, por volta do início do século XIX, ele passou a existir no nosso país, e nas últimas constituições tem se consagrado o entendimento de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri aqueles crimes que afetam um bem jurídico mais importante que existe, que é a vida, né? Então são ali julgados os crimes dolosos contra a vida, basicamente homicídio, mas também aborto, infanticídio, participação em suicídio. E como é que funciona o Ministério Público no Tribunal do Júri? O Ministério Público tem o papel de defesa da sociedade, que muitas das vezes consiste em acusar, mas também consiste em pleitear uma solução justa para aquela pessoa que está sendo julgada, que pode não ser uma condenação em grau máximo, pode ser eventualmente até mesmo uma absolvição. O promotor de justiça pode pedir uma absolvição? Pode e deve, dependendo das circunstâncias. Pela forma como o nosso sistema legal é construído, muitas vezes, como as pessoas que são incumbidas de julgar são as pessoas que integram a sociedade, muitas vezes, mesmo havendo uma tendência absolutória em relação às provas que são formadas no processo, esse processo deve ser julgado pela sociedade. E, nesses casos, incumbe ao promotor de justiça, sim, pedir a absolvição. Doutor Grimaldi, o devido processo legal, previsto aí no artigo 5º da nossa Constituição, ele assegura o contraditório e a ampla defesa. Alguns juristas aí têm feito críticas, vamos dizer assim, à forma como se dá um júri. O senhor acredita que esse modelo adotado com 7 jurados, né, e um rito que a gente pode chamar aí até de teatral, esse modelo ele é um modelo ideal? Eu acho que não existe um modelo ideal para nada, né? As coisas podem ou não funcionar. E eu vejo no Tribunal do Júri um funcionamento muito bom, é uma instituição democrática. Aquelas pessoas que estão ali há uma participação às vezes maior do que a participação que há num processo normal, porque ali os juízes têm um contato direto com a prova e com a acusação que é feita, com a defesa que é feita, e eles proferem a decisão de acordo com o que é levado a eles. Se a forma ideal é com 7 jurados, como no nosso sistema, ou com 12, como no sistema americano, ou comunicando ou não comunicando, isso a gente pode discutir, sim, vai haver opiniões num sentido e no outro. Mas eu, de modo geral, acho que as decisões que são proferidas no Tribunal do Júri, elas estão longe de serem deficientes. Eu acho que ali preservam todas as garantias do cidadão, sim. Pois é, um dos aspectos aí que é questionado exatamente por esses juristas é que a ampla defesa e a plena defesa, né, alguns doutrinadores dizem que se a defesa, por ser deficitária no júri, não existiria como o magistrado reformular a sentença proferida pelos jurados. Isso é um raciocínio lógico, doutor? Não acho que seja muito lógico, porque na nossa própria legislação, no Código de Processo Penal, há a chance de que o juiz, entendendo que a defesa seja deficitária, não vai haver nem um julgamento pelos jurados, ele dissolve o conselho de sentença diante da deficiência da defesa que esteja sendo produzida ali. Então, esse tipo de coisa eu vejo uma visão que não é técnica a respeito do assunto. A pessoa, muitas vezes, que faz a crítica ao Tribunal do Júri, é uma pessoa que não sentou lá, não participou, não viu os trabalhos como são realizados lá. Os cidadãos, muitas vezes, que são jurados, eles chegam assustados lá, eles não sabem muito bem em que consistem e saem muito satisfeitos, eles saem com uma ideia
de que ali realmente se exercita a cidadania numa missão que é muito importante. Quer dizer, essa história de que a impunidade pode vigorar no tribunal do júri, isso está descartado. Poder vigorar a impunidade, ela pode, como ela vigora em muitos segmentos aí do nosso país. Tá? Mas isso não porque seja o tribunal do júri. Pelo contrário, eu acho que no tribunal do júri as decisões costumam ser mais justas e gerar menos impunidade do que até mesmo nos tribunais que são compostos por juízes formados em direito. O senhor falou aí da questão dos jurados, né? Que os jurados chegam com medo muitas vezes lá. Isso não pode, de alguma forma, abalar até a forma de votação deles? Mas quando eu digo medo, talvez eu tenha me expressado mal, eu não digo medo do que eles vão fazer, medo do acusado. Medo por ser uma novidade completa. Eu acho que a maioria da população não se dá conta de que existe a possibilidade de qualquer um ser chamado para ser jurado. Eu até muitas vezes, quando eu estou começando a minha exposição lá, que eu falo algumas coisas que não dizem diretamente respeito ao fato que está sendo julgado, eu falo para eles, falo assim, isso, gente, é como um serviço militar, isso é como um exercício de um voto, é um exercício da cidadania, mas as pessoas, elas ficam assim, cautelosas, receosas, porque, falo assim, por que eu fui chamado aqui? Exato. Né? E tem uma certa tensão também, né? Porque, na verdade, muitas vezes envolve um crime que é um crime que acaba se tornando famoso, né? Porque ele acaba indo para a imprensa como um todo. Sim, mas lamentavelmente, mas isso é estranho que sempre se tiram até pontos bons de pontos ruins, mas lamentavelmente a ideia de crimes famosos, a ideia de que isso possa prejudicar a parcialidade dos jurados, ela é até favorecida ou desfavorecida no nosso país, na nossa sociedade. A gente tem aqui em Vila Velha, pelo estudo que fazia o delegado Dr. José Lopes, que ele me passou, a gente tem em torno de um homicídio para cada 2.000 pessoas aqui. Que é uma média, se a gente pegar Nova York, por exemplo, tem um homicídio para cada 40.000 pessoas. É um número em Nova York, bastante alto. Né? É um número altíssimo, é um número digno de guerra civil. Então isso, se a gente quer acolher um lado, pelo menos um minimamente bom disso, é que isso favorece a imparcialidade dos jurados, porque eles realmente não sabem, não têm noção do que eles estão julgando. Por um aspecto muito infeliz, que é o de que a violência se banalizou no nosso país. Hoje a gente passa por uma pessoa morta na rua, chega em casa e já esqueceu daquilo, ao contrário do que deveria ser numa cidade como Vila Velha. Usando novamente o exemplo de Nova York, se a gente tivesse o mesmo número mesma média de crimes que a gente tem lá, a gente teria 10, 12 crimes de homicídio por ano em Vila Velha. Aí sim seria difícil ser imparcial, aí sim a gente teria crimes que gerariam grande repercussão e todo mundo saberia o que está julgando e ficaria desfavorecida essa imparcialidade. Doutor, agora pensando no dia a dia, na prática, caso isso venha a ocorrer, eu não sei se isso já aconteceu com o senhor, mas um momento em que os jurados se veem, de alguma forma, julgando erroneamente, como é que funcionaria isso na prática? Há recurso? Como é que o Ministério Público poderia atuar numa questão como essa? Sim, a nossa Constituição, ela garante que a decisão dos jurados seja soberana. O que quer dizer que ela seja soberana é que ela não possa ser alterada no mérito pelos tribunais. Pelo nosso Tribunal de Justiça, por exemplo, não pode alterar o mérito de uma decisão dos jurados. Não pode alterar o mérito, eu digo assim, a pessoa foi condenada, o tribunal não pode falar assim, a decisão foi errada, absolvo. Não pode dizer, foi absolvida, a decisão está errada, condeno. Mas pode-se sim, e há uma possibilidade de recurso, que é aquela decisão que é proferida contrariamente à prova que foi trazida para os jurados. Nesse caso, não se fala em reforma da decisão, e sim em cassação dessa decisão, que é submetida a um novo corpo de jurados, composto por jurados diferentes, e aí ela é novamente analisada. Isso em caso de erro. Aquele júri, ele é, de certa forma, cancelado? Isso. De certa forma, em termos mais leigos, é de certa forma cancelado. Isso já aconteceu alguma vez com o senhor? Acontece várias vezes, mas no meu caso, pegando assim, mais ou menos estatisticamente, em torno de 5% das vezes. O senhor tem um caso assim emblemático, não citando obviamente nomes, mas que o senhor possa contar? Sim, é muito comum, pela nossa forma até de contabilizar os votos, que a gente tenha uma tese defensiva de que a pessoa não tenha participado daquele caso. E muitas vezes as pessoas se convencem ali pelo pronunciamento do Ministério Público que a pessoa participou. Só que as perguntas no Tribunal do Júri são feitas mediante respostas a cédulas que contêm perguntas
com a resposta sim ou não. E a pessoa responde. Então, há uma primeira vez a pergunta, a pessoa participou desse fato? E os 7 jurados respondem e vai contabilizando. Na hora que chega no 4º voto, interrompe. Então, digamos que eles tenham respondido sim. Só que muitas vezes, para chegar no 4º voto, vai assim, sim, não, sim, não, sim, não. E chega e os jurados percebem que aquela votação ali foi 4-3. E aí eles têm uma nova oportunidade de rever, porque mais para frente é feita a pergunta que é obrigatória na nossa lei, assim, o jurado absolve o condenado? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu votei por essa tese aqui, que na maioria das vezes é realmente a tese que está lá nos autos, embora eles tenham ficado naquela dúvida, e fala assim, não, muita gente está votando contra, e ele muda o voto. Então, assim, às vezes ele cria uma decisão que é contrária à prova que foi trazida para ele. Né? Votando ali, demonstrando uma dúvida, não em função do fato, mas sim em relação ao entendimento do fato que os colegas jurados tiveram. Isso aconteceu. A votação como um todo. Isso, a votação como um todo. Isso acontece na decorrência do nosso sistema e do fato deles não poderem dialogar. E aí, o que acontece? E aí, se o promotor entende que aquela decisão não foi a decisão que guarda respeito às provas que foram trazidas para os jurados, ele apresenta um recurso, e esse recurso sendo analisado pelo tribunal, e o tribunal tendo o mesmo entendimento do promotor de justiça, ele faz com que o fato seja novamente julgado por um corpo de jurados, um conselho de sentença que é diferente daquele que proferiu a primeira decisão. Agora, doutor, em relação à prática do promotor de justiça, como é que funciona todo o processo? Ele recebe os autos antes? Como é que funciona? Como é o trabalho do promotor de justiça que atua lá no júri? Sim, recebe os autos antes quando o processo vem, no meu caso específico aqui, de Vila Velha, em que nós somos 3 promotores de justiça, quando o processo chega à promotoria para nos dar ciência de que o júri vai ser realizado, normalmente ele chega com 1-2 meses de antecedência, a gente já faz a anotação de algumas páginas que são essenciais para sustentar a nossa tese em plenário. Só fazer um parênteses aí. 1-2 meses de antecedência é um tempo razoável? Na 99% das vezes, sim. Algumas vezes, eu tenho lidei ultimamente com um processo que tinha 22 mil páginas. Uau. Aí, evidentemente, demanda uma análise e um tempo de análise maior. Né? Mas, normalmente, são volumes com 200, 400 páginas. E, com o hábito, a gente estuda muito rapidamente. Certo. Mas aí a gente eu tenho lá no meu gabinete aquelas cópias e vou olhando pelo volume e por já conhecer a causa, a gente vai vendo quanto tempo que a gente precisa de antecedência para estudar. Às vezes poucas horas são suficientes, às vezes precisa de uma... Esses autos, eles chegam da polícia? Não, quando o processo vai para o julgamento é porque já houve um inquérito, chegou da polícia, foi feita uma denúncia, aí é uma instrução processual, né? Aí sim, é feita aquela prova que foi produzida na delegacia, normalmente ela é repetida na frente de um juiz com a presença de um promotor e de um advogado, e aí no júri são 2 fases. Na primeira fase o juiz simplesmente decide se aquele fato deve ou não ser julgado por jurados, tá? Decidindo que sim, aí há uma decisão que se chama de decisão de pronúncia. Uma vez que essa decisão seja definitiva, as partes têm uma nova oportunidade ali de arrolar testemunhos para depor em plenário, para pedir diligências, e aí sim ele vai para o júri. Mas aí quando eu digo ele chegou no Ministério Público, aí é o processo já preparado para que seja feito o júri. Tá certo. Eu vou pedir licença ao promotor de justiça João Eduardo Grimaldi da Fonseca, que atua na Promotoria de Justiça Criminal de Vila Velha, e a você que nos assiste, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar mais sobre o Tribunal do Júri. Voltamos já. Estamos de volta com o MP com Você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito para você, cidadão capixaba, em uma parceria com a Assembleia Legislativa.
Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça João Eduardo Grimaldi da Fonseca. Nesse bloco voltamos a falar aí da questão da atuação do promotor de justiça criminal no júri. Doutor Grimaldi, para que nós possamos ser um pouco mais didáticos aí com quem nos assiste, como é que são escolhidos os 7 jurados? Existe alguma técnica para esse tipo de escolha? Escolhidos os jurados no julgamento mesmo. Isso. Sim. Existe uma técnica se quer obter um resultado e se a pessoa tem uma opinião a respeito do preconceito ou da opinião pré-formada daquele jurado. Eu não trabalho com esse tipo de minha forma de trabalhar é um pouco diferente disso. Esses jurados, desculpe, doutor, esses jurados eles vêm de onde? Eles são escolhidos aleatoriamente? Eles são escolhidos normalmente com base na lista do TRE. Uhum. Como essa lista muitas vezes é desatualizada, então o que se faz? O juiz expede ofícios para órgãos públicos, escolas e assim aqueles lugares fazem indicações dos jurados, né? Uhum. Que infelizmente no nosso país nós ainda temos uma questão muito séria, que é a questão de analfabetismo. Então a gente tem que ter certeza, e isso daí faz com que a visão do júri ela escape um pouquinho da fórmula como ela é concebida. Porque a pessoa que não é capaz de discernir, saber a diferença entre um voto sim e um voto não, ela realmente fica difícil a gente pensar que ela possa sentar ali e fazer justiça. Mas uma vez escolhidas as pessoas, há uma urna geral e é feito o sorteio das pessoas, a cada pauta é feito um sorteio. Quantas pessoas são chamadas para lá? Normalmente são 25 jurados que são titulares e um número equivalente de jurados suplentes. E aí se busca lá os nomezinhos, se pinça e se pergunta... Isso, primeiro pergunta-se se a defesa aceita aquele jurado e depois ao Ministério Público. Mas aí, voltando à ideia, se a gente tem uma perspectiva simplesmente de eu quero esse resultado, mas isso eu acho que muitas vezes as pessoas simplificam, falam assim, esse é um caso em que o marido matou a mulher, então eu não vou escolher um jurado homem. Eu acho isso uma simplificação que eu absolutamente não sou capaz de fazer. Para mim, se a pessoa está lá, ela é capaz de ser jurado. Tá? Eu não vou eliminá-la, a não ser que ela demonstre de que ela já chega lá com um voto pronto, que aí ela vai violar um compromisso de imparcialidade que ela faz. Isso pode ser percebido de alguma forma, doutor? Sim, porque os julgamentos são uma pauta longa, né? A gente eu faço em uma pauta comum aí 12, 15 julgamentos, então a gente vai conhecendo as pessoas, vai vendo como aquelas pessoas trabalham e a gente vai tendo a ideia Existe a repetição de jurados, então? Pode repetir, porque são 25 jurados que são sorteados ao longo de uma pauta. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, ou na totalidade das vezes, repete. Doutor, nós estamos falando aí de julgadores que são leigos, né? Eles não têm, como o senhor disse, o que distingue, ele tem que pelo menos saber distinguir o sim do não, né? Para ele poder fazer justiça. Mas não é uma responsabilidade muito grande para esse julgador? É uma responsabilidade muito grande, sim. Como é uma responsabilidade muito grande que um juiz tem ou que um promotor tem. Mas não é uma responsabilidade que o cidadão não seja capaz de ter. E eu não acho que o conhecimento do direito seja essencial para que se faça justiça. Eu vejo muito separado isso. Além do mais, tem ali um juiz, presidente, que transforma, que dá um conteúdo jurídico para o voto que o jurado dá. E durante todo o tempo eles são assistidos, seja pelo juiz, seja pelo Ministério Público, seja pelo defensor público ou advogado, para que os aspectos jurídicos possam ser elucidados e que eles possam proferir a decisão da forma mais tranquila e justa possível. Durante o julgamento, doutor, é possível que esse jurado seja influenciado de alguma forma? Influenciado em que sentido? Por exemplo, olhar para a cara do réu que está sentado lá, para o rosto do réu e de repente ele fazer algum tipo de gesto, alguma coisa, e isso intimidar de alguma forma o isso o é uma julgador. pergunta que só pode ser respondida por cada uma das pessoas, porque se eu ficaria intimidado ou não com isso, eu digo que é uma coisa extremamente perigosa do ponto de vista de defesa, a pessoa levantar a cabeça e encarar aquela pessoa que vai julgá-la. Que ela pode tanto intimidá-lo quanto criar no outro a certeza de que ele seja culpado. Então, eu acho que isso é mais uma postura que a pessoa deve ter, uma postura de respeito ao local onde ela está sendo julgada. E uma outra questão também que permeia aí
a curiosidade pública. Pode ocorrer de aparecer, como a gente vê nos filmes, uma prova de última hora e isso ser introduzido no julgamento? Isso é mais uma questão de filmes mesmo. Pode acontecer? Em tese pode. Eu estou me aproximando aí de 600 júris realizados, não me recordo de ter aparecido uma prova cabal aí acontecendo em cima da hora. Claro, são arroladas pessoas para testemunhar. E ali, no próprio julgamento, pode aparecer algum detalhe de um testemunho. Um fato novo. De um fato novo. Mas o nosso sistema, de forma geral, ele favorece a defesa, porque a prova que comprova a inocência ou uma circunstância que diminuiria a pena que foi aplicada, mesmo depois de julgado e de sendo definitivo aquele julgamento, ela é possível de ser produzida por meio de um instituto que se chama revisão criminal. Em favor da acusação, não. Julgado e definitivo, aí não se pode agravar aquele resultado que foi obtido. E num caso como esse, surgiu lá esse fato novo, o julgamento ele é suspenso, o que pode acontecer? Surgiu o fato novo, se o fato novo ele surge até 3 dias úteis, se é uma prova documental, por exemplo, ela pode ser juntada aos autos e normalmente utilizada em plenário. Se ela surge depois desse prazo, é uma questão de bom senso. Eu acho que cabe uma prova favorável, que seja favorável à defesa, que eu analiso, eu não vou querer que aquela prova não seja utilizada simplesmente por uma questão de que a nossa sistemática processual não permita. Eu vou analisar e vou me manifestar. No meu caso, pode utilizar, sim, não tem problema. O pressuposto, na verdade, doutor, eu acho que isso que precisa ficar esclarecido, é que durante o tribunal do júri, o que se deve fazer é justiça, não é isso? Sim, como em tudo, né? Todo o nosso sistema de justiça deve-se fazer essa justiça com J maiúsculo. Perfeito. Agora, doutor, qual é a mensagem que o senhor, como promotor de justiça do Ministério Público, pode deixar aí para quem está nos assistindo? Eu acho que todos vocês que estão nos assistindo e prestigiando aqui devem saber que o Tribunal do Júri é um local onde a gente aprende muito, tá? A gente faz justiça, é uma missão muito difícil, mas é uma missão importantíssima. A população, a importância enorme de participação da população nisso. Lá se tem, acho que a gente entra com uma imagem da justiça, com as críticas ou os elogios que a gente tem, e a gente sai com uma imagem completamente diferente. Eu gosto, tenho imensa honra em trabalhar lá, espero me aposentar lá no Tribunal do Júri. E antes da gente encerrar, doutor, é aberto o Tribunal do Júri? As pessoas podem ir lá participar? Podem ir lá e todos os julgamentos são públicos. Tá? Aqui em Vila Velha, onde eu trabalho, normalmente durante o ano todo, agora começa por volta das 9 horas da manhã, praticamente de segunda a sexta-feira. Tem julgamento durante o ano inteiro. Todos os dias? Todos os dias, exceto normalmente nos meses de julho e janeiro não se tem muito, mas o ano inteiro é costume ter julgamento, sim. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça João Eduardo Grimaldi da Fonseca, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Alice. Obrigado. Lembrando que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você. Envie um e-mail com a sua solicitação para imprensa@mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.